E hoje vamos falar sobre um ato duplo de amor, a amamentação e a doação de leite. Celebramos hoje o Dia Internacional de Doação de Leite Humano. E a gente vai entender melhor a importância desse ato com a médica obstetra Carla Iaconelli, que está conosco online. Vamos desejar então um bom dia, doutora. Muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, viu? Bom dia, muito obrigada pelo convite para conversar com vocês. Tá ótimo. Doutora, explica pra gente primeiro qual que é a importância do aleitamento materno para a mulher e para o bebê também. Bom, o aleitamento materno, a importância começa pelo vínculo entre a mãe e o bebê. Então, é esse vínculo, esse amor e o afeto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a nutrição, é o primeiro alimento que o bebê recebe e ele é completo até em líquido. Então, ele tem todas as proteínas, vitaminas, anticorpos até, que o bebê precisa até 6 meses. Tá certo. Agora, qual a importância, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da doação do leite materno. Na pandemia, houve uma queda nessas doações? A pandemia mexeu com muitos... Com muitos sistemas, né? E a doação de leite também mudou um pouco, porque principalmente no início da pandemia houve uma queda, porque não se sabia exatamente a via de transmissão do vírus. Assim que a gente teve certeza de que o vírus não era transmitido através do leite materno, tudo foi restabelecido. O leite materno ele é muito importante e se você puder, qualquer mulher que amamenta pode doar. Para vocês terem uma ideia, um recém-nascido, às vezes, apenas 1 ml já é o suficiente para ele. Então, se você conseguir doar, o quanto você conseguir doar, 100, 200, 300 ml, os bancos já ficam muito agradecidos, muitos bebês e mamães também. Certo. Doutora, agora tem algum empecilho aí a senhora falou que qualquer mulher que esteja aí amamentando, ela pode doar leite. Tem algum empecilho, ou seja, uma mulher que tenha algum tipo de comorbidade, alguma doença, que impede ela de ser doadora? Sim, qualquer mulher que deseje doar leite, ela vai ser avaliada. No banco de leite vão ser solicitados alguns exames, e esses exames geralmente são solicitados no pré-natal. São exames sorológicos e de glicemia. A presença de vírus como hepatite, HIV, sífilis, citomegalovírus, essas testagens são realizadas nas pacientes que desejam doar e os próprios bancos de leite vão selecionar as doadoras elegíveis. Tá certo, então todas as mães podem ficar tranquilas, né? Tanto para doar quanto para receber o leite materno, que é um procedimento bem seguro, né? Com relação às doenças mais comuns e também com relação ao coronavírus, né, doutora? Não tem problema nenhum. Exatamente. Certo. E conta pra gente um pouquinho, doutora, explica pra gente como é que é preparado, né, a questão para a retirada do leite humano e a questão do armazenamento também, que eu acho que é muito importante, né? Ótima pergunta. A retirada do leite pode ser feita através da ordenha. Os bancos de leite orientam exatamente como deve ser feito, mas após essa seleção da doadora, ela pode colocar em recipientes esterilizados, né, de plástico. Eles podem ser esterilizados através de água fervente, né? E alguns bancos doam esse recipiente já estéril. Então, ela faz a ordenha, ela precisa higienizar o mamilo com água e os braços e mãos com água e sabão. Deve ser colocado imediatamente no congelador. Ele pode anotar o dia e a hora em que ele foi congelado. Ele pode ficar até 10 dias congelado esse leite. Mas assim que o pote estiver cheio, a orientação é que já seja levado ao banco de leite, porque lá ele vai ser processado e pasteurizado. Doutor, e o que pode afetar a produção do leite materno? Por que algumas mulheres precisam dessas doações? Bom, tem inúmeras
causas de baixa produção de leite ou de não produção de leite. A principal delas é a ausência da glândula mamária. Algumas mães passaram por cirurgia, como câncer de mama ou alguma outra afecção, e precisaram ter suas mamas retiradas. Então, isso é uma causa em que a paciente não tem a glândula. Outras causas são relacionadas ao estresse, relacionadas a doenças e comorbidades que impedem a mãe, e muitas causas também psicológicas. Algumas mães, por algum período, não conseguem, né, produzir o leite, amamentar, então lança a mão do leite do banco e aí conseguem retomar essa produção. Certo, doutora, voltando um pouquinho em relação ao armazenamento, tem muita gente que tem dúvida sobre o seguinte: por exemplo, a mulher só consegue tirar ali 50 ml num dia, né, numa manhã, por exemplo. Nesse mesmo pote, ela pode completar no dia seguinte até que ele se enche, ou não? Ela tem que colocar em frascos separados a cada retirada? Ela pode sim. Ela pode colher um dia, colocar no congelador e completar no dia seguinte ou no outro. Mas sempre lembrando que o prazo são 10 dias a partir da primeira coleta. Ah, certo. E outro detalhe, se é mito ou se é verdade. Tem muitas mulheres também que têm medo de retirar ali o leite para doação e faltar para o próprio bebê. Isso é um mito? A mulher ela tem que se preocupar com isso? Eu ouvi falar também que quanto mais tirar, mais a produção vai aumentar. É verdade? Exatamente. O estímulo para a produção de leite é a própria sucção. Então, quanto mais o bebê suga, por isso que ele é meio que autorregulado. Você vai produzir a quantidade de leite que o bebê estiver sugando. Se ele estiver sugando muito, você vai produzir mais. Se ele não estiver sugando muito, você vai produzir menos. Então, quanto mais você tirar, maior será a sua produção. Doutor, e qual que é a idade limite ali para que uma mulher tenha o direito, né? O bebê dela precisa ter até que idade para que ela tenha o direito de receber o leite de algum banco? Existe isso? Existe essa regrinha aí? Ou enquanto a criança estiver na idade ali de ser amamentada, a mulher pode recorrer a esse recurso? Então, muitos bancos são de hospitais, né? E esse leite vai para pacientes, para bebês internados, né? Recém-nascidos. E de acordo com a necessidade. Eu não sei se existe uma regra até que idade que você pode doar leite, mas o fato é que muitas mães, até 6 meses, o aleitamento materno é exclusivo, então até 6 meses com certeza, e após os 6 meses, você já pode associar o aleitamento materno com alimentação e introdução de líquidos, mas até 2 anos é razoável que uma criança use o leite materno. Certo. Doutora Carla, eu acho que envolve essa questão, né, do aleitamento, ela envolve realmente muitos mitos e verdades aí. Mais um que a gente sempre ouve falar, que muitas mulheres têm dúvida, é sobre o preparo da mama aí para a amamentação, quando a mulher ainda está grávida. Isso é preciso? Qual que é a orientação de vocês, né, obstetras, ali durante a gravidez, a gestação, para que a mulher tenha sucesso durante a amamentação? O sucesso da amamentação depende de muitos fatores. O principal deles é o preparo mesmo, e não só o preparo físico dos mamilos e tudo, mas o preparo psicológico. A gente orienta fazer a hidratação do corpo, né, para evitar estria, mas a gente nunca deve hidratar, passar óleo nos mamilos. Isso pode prejudicar. Os mamilos, eles precisam ficar mais grossos mesmo. Alguns médicos orientam já a fazer uma esfoliação com bucha vegetal para aumentar a grossura. Eu assim, na minha prática, eu não vejo um grande benefício, e também de tomar sol diretamente nos mamilos. Isso pode ajudar um pouco, mas na minha prática o que eu vejo é realmente manter a calma, né? O aspecto psicológico da amamentação, de que tudo vai entrar nos eixos, que é um aprendizado tanto da mãe quanto do bebê, e o uso do próprio
o próprio leite ao redor do mamilo, né, do colostro, que é o primeiro leite que sai ao redor do mamilo antes e depois da amamentação. Esse próprio colostro, esse próprio leite, ele já tem fatores que ajudam o mamilo a cicatrizar, caso aconteça alguma fissura, e a se preparar para a amamentação. Tá certo, então essa questão psicológica aí é muito importante. Doutor, existe também recomendações com relação à dieta dessa mãe, para que ela tenha uma facilidade para produzir leite ou não? Então, é a mesma coisa. O mais importante é manter a calma e se hidratar. Beber bastante água. A mãe, quando começa a produzir leite, quando tem a pojadura, que é a descida do leite, que acontece alguns dias após o parto, de 3 a 5 dias, ela precisa beber 3 litros de água por dia. Ela precisa se hidratar muito para produzir esse leite. Então, a hidratação é o mais importante. Em relação à alimentação, eu não costumo fazer nenhum tipo de restrição, tá? Apenas o que ela se alimentar bem e com variedade. Certo. Doutor, em relação àquela chamada golden hour, né, que é aquela amamentação ali logo que o bebê nasce, qual que é a posição da senhora em relação a isso, a importância desse momento? A gente sabe que um tempo atrás o bebezinho nascia ali, ficava um tempo longe da mãe, né? Hoje em dia não, os médicos já fazem questão de colocar a criança ali em contato direto com a mãe, até para se amamentar ali naquele primeiro momento. É importante também para que esse vínculo seja criado ali logo no início? Isso é importantíssimo, o contato imediato entre mãe e o bebê, o contato pele a pele e o reconhecimento. O bebê passou 9 meses dentro da barriga daquela pessoa e agora ela está conhecendo o lado de fora daquela mesma pessoa, está sentindo o cheiro, está ouvindo a voz que ela já ouvia do lado de fora, então é importantíssimo. E esse vínculo começa aí. É muito legal, é muito bonito acompanhar e eu tenho o privilégio de presenciar essa golden hour nos meus partos e eu fico muito feliz com isso. Realmente, é um momento muito especial mesmo. Eu posso falar aqui, eu tô com uma bebezinha de 8 meses e eu tive esse momento, eu acho que foi importantíssimo realmente. Então fica aí realmente a dica, doutora, para as mulheres que estão esperando bebês aí, para conversarem com o médico antes e certificarem que elas terão esse momento. Acho que é uma boa tática aí, ter essa conversa antes para já se preparar para esse momento. Sim. Hoje em dia a gente tem a possibilidade, se você não for fazer o parto com o seu obstetra de confiança, porque se você tem um obstetra, você já conversa com ele sobre isso durante o pré-natal. Se você vai fazer o parto na maternidade com a equipe de plantão, hoje em dia você tem a possibilidade de fazer um plano de parto e solicitar essa golden hour, esse contato imediato com o bebê. Caso possível, né? Claro, existem momentos logo após o parto que, se necessário, o pediatra terá que avaliar. Sim, claro. Doutora, voltando a falar um pouquinho sobre a doação do leite materno, como que fica em relação à quantidade? Existe um limite aí para a mulher, para ela não prejudicar a alimentação do próprio filho ou não? Tem uma quantidade, por exemplo, por dia ideal que ela pode retirar para fazer a doação? Na verdade, a produção de leite é muito variada. Tem mulheres que produzem muito leite e mulheres que produzem menos leite. Isso pode ser feito aos poucos. Você vai saber quando seu filho está satisfeito, porque ele vai mamar e vai soltar, porque ele já está satisfeito. E aí, você pode fazer a ordenha depois, né? Enfim, não tem um limite. O que você vai ver é se o seu filho está satisfeito ou não. Se ele não tiver, ele vai chorar. Com certeza. Esse é o sinal, né? Então, a indicação, a orientação é que a ordenha seja feita sempre depois de amamentar o próprio filho. Pode ser feita depois, pode ser feita no intervalo. Isso não muda muito. Mas se você estiver preocupada se o seu filho vai ficar com fome, você vai ver por ele que vai avisar.
Certo. E as formas de fazer essa ordenha, doutora? Fala um pouquinho pra gente, né? Tem a maneira ali manual e tem aquelas bombinhas também. Tem alguma que é mais adequada? Depende da pessoa? E quem não tem aí acesso ou não tem a possibilidade de ter essa bombinha, é possível tirar esse leite da forma manual? Tem algum cuidado a mais que ela tem que ter? Sim, a higiene, né? Lavar bem as mãos, braços com água e sabão. Lavar o peito só com água, não passar sabonete. Ter certeza de que o recipiente que você está colocando é estéril ou foi esterilizado. Se você ferveu esse recipiente, né, por pelo menos 10 minutos ali na água fervente. E não tem diferença para o produto final, que é o leite materno. O importante é ele ser congelado e entregue em boas condições ao banco. Os bancos, hoje em dia a gente acha tudo no YouTube, né? Então a gente acha tutoriais, acha instruções nos sites dos bancos. Então essas mães, elas conseguem achar informação na internet muito facilmente. É isso aí, fica então a dica, né, para que você aí, mulher que esteja com vontade, né, seja de doar ou de receber, procure informações aí na sua cidade, com certeza tem um canal para que você consiga fazer esse gesto, que é um gesto sim de amor, é um gesto de carinho. Doutora, existe uma história aí de que se a mulher engravidar enquanto está amamentando, ela pode de alguma forma prejudicar essa nova gravidez. Isso é verdade ou não tem nada a ver? Não. A natureza é muito sábia. Tem mulheres que o leite diminui, né, durante a gravidez, e aí ela já não consegue mais amamentar o bebê, e algumas mulheres mantêm a produção de leite. Isso não dá para prever o que vai acontecer, mas que prejudica, não prejudica a gravidez. Tá certo, então. Tem mais alguma dúvida, Wilker? Queria só esclarecer um pouco melhor a questão das mães com Covid. As mães que estão, por exemplo, nesse momento, infectadas aí pelo novo coronavírus. Essas mulheres, elas podem continuar amamentando seus filhos normalmente ou é melhor suspender essa amamentação por enquanto? O leite materno em si, ele não transmite o vírus, né, da Covid, que é o SARS-CoV-2. O cuidado que essas mães devem ter é com a transmissão a transmissão normal, que é por gotículas, né? Ela está, às vezes, espirrar ou estar no mesmo ambiente. Ela tem que usar máscara N95 para não transmitir para o filho durante a amamentação, se higienizar muito bem e, se for de muito risco, tirar o leite e, se ela tiver internada, se estiver no hospital, tira o leite e manda. Importante na hora de tirar o leite também usar máscara. Na hora que tira o leite também tem que usar máscara. O risco de transmissão é o risco de transmissão por gotículas. Certo, explicadíssimo. Doutora, só para a gente finalizar, queria que a senhora falasse com aquelas mulheres, que eu acho que tem muitas, né, que passam por dificuldades aí durante a amamentação. Muitas, às vezes, não conseguem, né, continuar com essa amamentação por dores, né, fissuras aí na mama. E elas sentem esse peso muito grande, né? A gente vê em questão de rede social uma cobrança muito grande, né, em relação a isso. Eu acho que acontece, né? Acho que não deve ser incomum a questão da mãe não conseguir amamentar os filhos por qualquer problema, qualquer tipo de problema. Isso também tá ok, né? Não tem problema. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho com essas mães que estão passando por essa dificuldade. Eu queria dizer que a gente tem que ter compaixão e a gente tem que entender que nem todo mundo é igual. Como você falou, esse ambiente de redes sociais acaba expondo algo que pode não ser real. Você deve amamentar seu filho até os 6 meses exclusivamente. Sim, é melhor que você amamenta se você conseguir. Se você não conseguir, tá tudo bem, você tentou, você fez o seu melhor, né? Como eu falei, essa golden hour, ela não é importante só pela amamentação e tudo isso. Ela é importante também pelo vínculo, pelo afeto. E esse vínculo e esse afeto, ele vai existir você amamentando com o seu próprio leite ou na mamadeira, ou com fórmula. Esse vínculo é inquebrável. Esse vínculo é para sempre. O fato de você amamentar ou não vai mudar. Esse amor
entre mãe e filho. Tá ótimo, então. Doutora Carla, quero te agradecer muito, viu? A sua participação aqui esclareceu bastante esse dia importante aí e que a gente estimule, né, incentive, claro, as mulheres, né, a amamentarem quando possível e também para a doação, que é muito importante também, né? Sim, sim. Obrigada pelo convite e por poder ajudar aí nesse tema tão importante. Tá ótimo. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade, doutora. Tchau, tchau. Legal demais a gente falar sobre esse assunto, né, gente? Eu sofri um pouquinho, viu? Eu falei com a doutora aí em relação a essas mulheres que não conseguem, porque realmente é difícil. Às vezes a gente pensa que é um processo natural aí, mas que muitas mulheres têm um sofrimento muito grande para amamentar e muita gente não sabe disso. Então, as mulheres que passam por esse problema e não conseguem realmente amamentar, não tem problema. Vocês são mães tão amorosas quanto as que estão amamentando. Então, não fiquem aí com esse peso que às vezes as pessoas colocam, viu? E o que nas mulheres, assim, de uma forma que elas são obrigadas, né? Às vezes é muito difícil, realmente. Eu amamentei minha filha chorando muitas vezes e consegui passar por esse obstáculo da dificuldade ali no início. Mas muitas mulheres não conseguem e tudo bem, como disse a doutora. Exatamente, a doutora Carla ainda especificou várias vezes, né? O fator psicológico é muito importante, Sim. né, Marina? E aí as mulheres, pela pressão de não estar conseguindo, só complicam ainda mais a situação. E fica cada vez mais difícil, vira ali um círculo, né? Que ela não consegue sair disso e aí ela perde esse momento que imagino que seja importantíssimo e seja único, né? Tanto na vida da mãe quanto na vida do bebê. A gente cada vez mais, a ciência evolui e dá conta de que esse momento da amamentação é um momento muito importante para essa criação de laços, né? Essa criação de afetos entre a mãe e o bebê. Então, você e mulher que está passando por essa dificuldade, não fique se martirizando, porque isso, além de não resolver o problema, pode piorar ainda mais a situação. E como a doutora Carla disse, esse vínculo aí, ele é feito também de uma outra forma, né? Quando você está amamentando o seu filho de outra maneira, com a mamadeira, né? Com o leite de outra mãe que doou ali para você, não tem problema nenhum. Com certeza, tem mais a ver com o você toque, vai né? ter esse amor aí do seu filho, porque você sempre faz o melhor para ele, eu tenho certeza disso.